demorada, né? Nós vamos lá para um pouquinho do contexto histórico lá, do terror histórico em que a confissão foi redigida. Então é importante porque às vezes são temas não tanto abordados, mas são necessários. Então, por exemplo, essas aulas que estão sendo gravadas, ela vai posteriormente ficar para material de pesquisa, né? Material de estudo. Então, de repente, quando você quiser estudar em algum ponto dos batistas, né, e da confessionalidade, vai ter onde você pesquisar, onde você estudar, né? Então é importante tratar de pontos que às vezes não são tratados como deveria, né? Ou então não são abordados levando em consideração todo o contexto, né, teológico e histórico. Então nós vamos abordar isso. Então hoje nós iríamos abordar 2 capítulos, o capítulo 28 e o capítulo 29 da confissão. Nós não iremos fazer por causa da necessidade de abordar uma temática encontrada aqui no capítulo. Na verdade, é uma divergência entre a Confissão de Westminster e a Confissão Batista de 89. E também uma particularidade dos batistas. E eu achei interessante abordar isso por causa da forma como isso é abordado hoje pelos batistas, né? Então, hoje nós vamos ver somente esse capítulo número 28, são 2 parágrafos, mas até nós chegarmos lá, nós vamos caminhar um pouquinho. Quando nós chegarmos lá, nos parágrafos em si, será um pouco mais rápido, mas até nós chegarmos lá, nós vamos caminhar um pouquinho. Então, nós já caminhamos aqui muito, estamos chegando aí no final dos estudos da nossa confissão, graças a Deus. Hoje nós veremos 28, depois, no próximo capítulo, próxima oportunidade que nós tivermos aula, nós veremos só o 29 e depois o capítulo 30. Então vamos nós. Nós continuamos no desenvolvimento da seção relacionada a assuntos da igreja, tratado na confissão, que vai do capítulo 26 ao capítulo 30, nós vimos sobre a igreja, nós vimos sobre a comunhão dos santos, vamos ver hoje sobre o batismo e a ceia do Senhor, que são as ordenanças, e em seguida nós veremos mais 2 capítulos, fechando assim a seção que trata sobre os assuntos da igreja, né? Temos observado como a Confissão de 89 aborda essas temáticas, apontando a vida da igreja em seus aspectos universal e local, né? Especificamente como as realidades invisíveis, falando então dessa realidade universal da Igreja do Senhor, são ratificadas, né, ou se tornam visíveis na vida da igreja local. Então, como nós, enquanto professos de uma realidade invisível, podemos ter essa profissão ratificada, autenticada na vida da igreja local. E essa concepção é magistral, especialmente para a cristandade hoje, que despreza tanto a igreja local. Na verdade, a cristandade hoje, os cristãos hoje, eles desprezam a autoridade, são cristãos completamente autônomos, né? Qualquer indício de autoridade superior a uma população, a pessoas que são cada vez mais enxertadas de autonomia e de poder, e isso chega a ser absurdo, né? Então, essa concepção de que a nossa profissão não é em si suficiente é muito importante para a vida da igreja. Aquilo que é professado, a profecia então revela o que está no coração, não é? É isso que a profecia faz, a profissão, né? Ela revela o que está no coração. A igreja, então, atesta se essa profissão é verdadeira ou não, é autêntica ou não. Então, por isso, a compreensão da confissão é extremamente maravilhosa, porque coloca não somente a necessidade de profissão, ou seja, de um credo, não filhos, não bebês,
mas de alguém que é capaz de entender e proferir um credo, mas ele não para por aí. É necessário a igreja autenticar esse credo. A igreja precisa olhar para uma árvore e ver os seus frutos. Extremamente necessário. Então, essa compreensão da confissão é maravilhosa, é magistral, coloca não o conhecimento em exaltação, mas a necessidade de vida e de experiência com a igreja local. Não é? A importância dessa abordagem está em remover a frieza e distanciamento entre doutrina e experiência, né? Conhecimento e vida. Então, nós vamos ver aqui, se os irmãos lembrarem, primeiramente eu trago alguns aspectos introdutórios antes de entrar na diferença entre a confissão de Westminster e a confissão batista. Dessa vez foi diferente justamente porque tem um destaque muito grande aqui entre as duas confissões. Por que é importante isso? Né? Às vezes os irmãos podem pensar assim, né? Mas a gente é batista, né? A gente está estudando a confissão batista. O que tem a ver a gente estudar outras confissões, como a de Westminster e a Declaração de Savoy, né? Por quê, meus irmãos? Eu já falei isso para os irmãos, mas é importante os irmãos entenderem. Nós precisamos compreender um pouquinho daqueles que divergem de nós também. E a confissão batista, ela foi formulada posteriormente a essas duas confissões. E ela se baseou, né, quase que integralmente nessas duas confissões. Se houve uma mudança, foi por questão de convicção. E se nós somos herdeiros desses batistas que tiveram essas convicções, nós precisamos compreender por que eles mudaram, porque eles divergiram por questão de consciência. Então, vamos lá. A Confissão de 89, ela suprimiu um capítulo chamado Os Sacramentos, encontrados na Confissão de Westminster, no capítulo 27, e na Declaração de Savoy, no capítulo 28. Essa eliminação é consequência tanto da divergência de entendimento do uso do termo sacramento, quanto do perigo apresentado naquele momento da história. Então, nós vimos dois problemas aqui, duas circunstâncias diante das quais os batistas optaram por suprimir tanto o capítulo quanto o termo sacramento. Né? Por exemplo, quando vocês lembram de sacramento, quando vem o nome, né, sacramento, os irmãos lembram de que igreja? Então, daí já vem alguma coisa. A Reforma Protestante foi uma luta contra qual igreja? Católica. Então já vem uma luz. Então a gente tem que estar situado num ponto da história para entender as lutas daquela atmosfera, as dificuldades que eles enfrentaram. Contudo, embora tal supressão seja nitidamente vista na Confissão de 89, e aqui é um ponto interessante, a divergência relacionada à terminologia, né, o termo sacramento, também é percebido de forma mais sutil na própria Declaração de Savoy. O que é isso? Ao que parece, a Declaração de Savoy já tinha percebido a dificuldade quanto ao uso do termo sacramento. Só que ela não fez essas alterações de forma cirúrgica, de forma plena em sua confissão e nos seus escritos. A diferença é que a confissão de 89, a confissão batista, ela foi extremamente explícita, ela foi cirúrgica quanto a isso. Ela fez logo as suas modificações. Então, nós temos duas divergências. Uma, que nós seremos mais breve aqui, que é a mais comum, né? Eu lembro até quando eu estava no seminário, lembro falar com alguns pastores batistas, e aí o que eu percebi estudando foi que, por isso que eu quis trazer para vocês, foi que não somente essa era a primeira divergência que é compreendida pelos batistas em geral. Na verdade, essa é a única divergência na compreensão popular dos batistas. Nunca tinha me deparado com a segunda divergência. Sempre a divergência se resumia à terminologia, ao termo,
e aquela nuance, né, aquele conceito que o termo carregava, e não por outra realidade. Então nós vamos ver as duas, certo? A primeira divergência quanto ao termo, né, embora não se limite a isso, que é o termo sacramento. Sacramento, a própria formulação do termo sacramento está relacionada à ideia de algo secreto, né, de um segredo, de um mistério, de algo que está oculto, né, e então precisa ser revelado. Esse termo ele é carregado dessa nuance, desse conceito de algo que é um mistério, algo que acontece por meio do mistério e precisa ser revelado. Então, quem revela isso é a própria Igreja Católica. O que significa o batismo? O batismo significa algo, né? Um sacramento. O que significa a extrema-unção, né? Então, significa algo. E é a própria Igreja que se vê atribuída de poder para revelar isso, não é? E o conceito que ela carrega. O termo mysterium, que é esse termo em grego aí, é mysterium, foi inúmeras vezes traduzida na Vulgata. A Vulgata latina é a versão bíblica base da Igreja Católica Apostólica Romana, traduziu como mysterium, como sacramento. Olha, interessante. A gente encontra mistérios, algumas passagens nas Sagradas Escrituras com o termo mysterium. Aquilo que estava oculto, né? Por exemplo, nós vemos isso em Efésios, que o Senhor revelou isso, o que estava oculto foi revelado, né? Então, a Igreja Católica, a versão da Igreja Católica, que é a Vulgata, em latim, né? Traduz isso como sacramento. E aí, então, reforça essa ideia de que esse termo carrega a concepção de algo que está oculto, ok? Vão me acompanhando aí. Porque esse ponto é muito importante para entender a segunda divergência. Segundo a Vulgata Latina, né, a versão referência da Igreja Católica Apostólica Romana, a tradução do termo sacramento foi carregada de doutrina. Então, o que foi que eles fizeram? Eles injetaram no termo um conceito, uma doutrina. Qual foi a doutrina, né? A ponto de, entre outras coisas, fundamentar a sacralidade do ato em si como fonte de graça. Ou seja, o próprio ato, o próprio sacramento, ele carrega graça. Não precisa de fé, não precisa de experiência espiritual de ninguém. O próprio ato carrega graça consigo. Conhecido como ex opere operato, que é o termo em latim, que quer dizer pela graça, pela obra operada. Então seria o quê? A graça é operada, é comunicada pelo que é realizado. Então, por exemplo, o batismo em si, ele carrega aquilo que ele representa. O batismo, ele representa o quê? A morte e ressurreição, portanto, regeneração. Então, a pessoa não precisa ser regenerada. O próprio batismo, ele carrega aquilo que ele comunica. Ele não comunica a regeneração, né? Ele proclama a regeneração, então ele carrega o ato, ele impõe, ele infringe, ele executa o ato de regeneração. Então, ele não precisa que você experimente a fé, ele lhe dá, ele constrói, ele injeta a fé. Por isso, então, que na Igreja Católica Apostólica Romana é conhecido essa prática do batismo como uma regeneração batismal, porque o batismo regenera, certo? Então, olha o contexto no qual os reformadores, os puritanos e os batistas estão inseridos. Esse é o contexto. Só que isso daqui é a divergência mais comum, né? Enquanto... e já é suficiente, se os irmãos concordarem comigo, já é suficiente para rejeitar o termo, né? Porque dá uma certa dubiedade aí. Usar esse termo, se alguém... nós estamos num meio muito católico, então, por exemplo, o Brasil é supremamente católico, e naquele tempo era o Ocidente, né? Então, a gente pode entender, né? Por que a gente não recita o credo apostólico aqui, né? E que um credo apostólico não é restrito à Igreja Católica, sei lá, como a Salve Rainha, né? Não é.
Mas por que nós não recitamos? Porque ela se apossou, né? Porque ela tomou para si e tal, né? Porque nós forçamos a ideia de usarem catecismos, enquanto isso é compreendido somente por algo restrito à Igreja Católica. Então, mesmo quando nós usamos esse tipo de instrumento de ensino, nós temos que reforçar o que significa, porque a cultura já absorveu um entendimento sobre a prática. E mudar uma cultura, meus irmãos, não é algo assim. Mudar uma cultura, a cultura, qual é o ingrediente, quais são os dois ingredientes para formar uma cultura? Os dois ingredientes para formar uma cultura: tempo e constância. Tempo necessário para formar uma cultura e constância no ensino. Então, esses são os dois ingredientes fundamentais. Então, para mudar essa cultura, precisa de quê? Tempo e constância, né? As duas coisas. Por quê? Porque isso gera convicção. E convicção ninguém impõe. Convicção é apreendida. Ninguém impõe convicção, né? É apreendida com o tempo. Então, esse é o primeiro termo. Os irmãos entenderam a primeira divergência? É o conceito que o termo carrega. Então, os batistas, e essa é a forma mais compreendida hoje. Nós não usamos sacramentos, porque sacramento remonta a uma compreensão da Igreja Católica, e essa compreensão da Igreja Católica é que o próprio ato, ele comunica algo. Comunicar aqui, meus irmãos, não é só falar, certo? É transmitir, né? Comunica algo, é transmitir algo. Ok. Segunda divergência. Essa foi a primeira, né? Mais comum, e essa é a segunda, que é bem incomum de ser compreendida, né? Ou de ser vista por aí. A divergência 2 a segunda divergência aqui é apresentada pela própria história em si, né? Na verdade, é o perigo do conceito. Lembra que eu falei que na Vulgata Latina o termo grego mysterium, que não precisa de interpretação, mistério é mistério, né? É algo que nós não sabemos, né? Agora nós sabemos, porque o mistério era o quê? Era o Evangelho. O mistério lá nas Escrituras era o Evangelho. Esse é o mistério. É a obra do Evangelho, é o mistério, né? Só que o mistério, ele é traduzido pela Vulgata Latina de sacramento. Então ele carrega um contexto, carrega um conceito, é isso o termo, carrega o conceito. Então vamos lá. Observando o contexto desde o século XVI e o século XVII, nós percebemos que a divergência vai muito além da terminologia, muito além do termo. Então não foi somente olhando para o termo e aquele conceito que ele carrega que os batistas divergiram. Lembra lá de onde vêm os batistas, ó. Houve a reforma anglicana na Igreja da Inglaterra, onde houve a separação do catolicismo, né, com o Império do Reino Unido ali, e aí criou-se a Igreja Anglicana. Daí, então, um grupo desejou continuar a reforma. Foram chamados de puritanos. Muitos fugiram para a Holanda por causa da perseguição. Então, como é que acontecia? Houve várias trocas de tronos no Reino Unido, né? Na Inglaterra, houve várias trocas de tronos. E o que acontece? Cada vez que um rei novo surgia, ou ele era a favor do catolicismo, ou era contra. Então, se ele fosse a favor do catolicismo, o que é que ele impunha? Catolicismo. Se ele fosse contra, o que é que ele impunha? A reforma. Então, cada aspecto contra a reforma era um a favor do catolicismo. Então, eles viram essa briga. Então, eles foram para a Holanda, né? Alguns da Holanda ali nós vemos os primeiros batistas e nós vemos esses batistas retornando para a própria Inglaterra, formulando congregações batistas e daí avançando para o Nova Inglaterra, né? Que hoje é os Estados Unidos. Ok, então esse é o ponto. Então, eles viam isso acontecendo. Homens subindo ao poder, mulheres subindo ao poder, tendo relacionamentos com o catolicismo e impondo essas realidades católicas. Então, o que eles tinham que fazer? Tinham que fechar as portas para que isso não adentrasse.
Então, o contexto nós percebemos a divergência vai muito além da terminologia. A própria versão da Vulgata, ao traduzir o termo mistério como sacramento, foi que ela fez? Abriu uma porta amplamente utilizada pela Igreja Católica. Então, assim, o que é um sacramento? É algo que está oculto, é um mistério, que precisa ser revelado. Quem vai revelar? A Igreja Católica, né? Por isso que hoje nós temos os 7 sacramentos. Onde é que nós encontramos nas Sagradas Escrituras? Nós não encontramos nas Sagradas Escrituras. Mas se é um mistério, quem é o detentor de poder e autoridade para revelar? A Igreja Católica, né? É justamente por causa disso que a Confissão de 89 eliminou o capítulo sacramento e a própria terminologia, por ver aí uma brecha para doutrinas heréticas, para tradições de homens. Por isso que então usou o termo ordenança, remontando aquilo que está ordenado. Vamos desenvolver aqui. Logo, a interpretação da Igreja Católica Romana foi que competia a ela apontar e identificar esses mistérios, estes sacramentos. E isso foi realizado observando o quê? As tradições. E aí nós vemos outro termo interligado, as tradições. Contudo, essa já é uma interpretação indevida de passagens, como essas duas aqui. Vamos entender aqui como essas passagens se aplicam na interpretação da Igreja Católica e dos seus teólogos, né? 1 Coríntios, alguém abre em 1 Coríntios capítulo 11 e outro abre em 2 Tessalonicenses capítulo 2. Então, o que é que acontece? Existem mistérios a serem revelados. Esses mistérios, eles precisam ser apontados. Mas como esses mistérios são construídos? Pelas tradições. Quais tradições? Vamos ler aí, 1 Coríntios 11, 2, diz o quê? Ok, Paulo está falando da igreja. Vocês retêm as tradições assim como eu entreguei. Opa, tradições então são boas e devem ser retidas, devem ser absorvidas, né? É assim, se a igreja de Paulo está louvando a igreja de Corinto por isso, é isso que a igreja tem que fazer. Mas a segunda passagem é ainda mais expressiva, 2 Tessalonicenses capítulo 2. Assim, pois, irmãos, permanecei firmes e guardai as tradições que vos foram ensinadas. Olha aí. Seja por palavra, seja por epístola nossa. Guardai as tradições. Guardai as tradições que assim foi ensinada. Então, o termo aqui, meus irmãos, é paradoses. Foi traduzido pela Vulgata e também temos nas versões modernas, como vocês leram aí, como tradições, né? Tanto na Vulgata como nessas versões que nós temos hoje, nós temos traduzido como tradições. O problema é que a Igreja Católica Romana, ela tomou por tradições a sua própria história. A própria linha histórica dela, ela absorveu como tradições a serem ensinadas. Tradições a serem colocadas como algo que deve ser guardado. Com isso, tal tradição histórica, que é da Igreja Católica, serve para fundamentar práticas que vai muito além das Sagradas Escrituras. E é justamente a isso que os batistas discordam. Eles estão fazendo a ligação de uma construção doutrinária. Não somente a terminologia de que aquilo opera graça, mas a porta que isso abre. Abre porta para quê? Para as tradições. E aí a Igreja Católica pode se injetar doutrinas que foram construídas ao longo do tempo pela história dela mesma. Pois a terminologia carrega um conceito que abre portas para inimigos da fé. Então, esse é o grande problema. A Confissão de Westminster observa sacramento, por exemplo, como algo obrigatório. Sacramento, na perspectiva de ordenança, né, daquilo que Deus deixou para a igreja, é algo obrigatório. É algo que deve ser tomado com uma certa sacralidade, né, digamos assim. Até esse termo é difícil.
Então, quando nós observamos a Confissão de Westminster e comentaristas da Confissão de Westminster, nós ficamos aí um pouco apreensivos por causa da forma como ela aborda isso, chegando bem perto da concepção católica romana. Então, a própria confissão, meus irmãos, ela carrega assim uma certa dubiedade e incoerência com a própria teologia. Tem um comentarista do século XIX, que foi um reitor do seminário de Princeton, né, muito conhecido, A. Rod, muito conhecido. Ele comenta esses parágrafos, e um dos seus comentários ele diz o seguinte, ó: o sinal em cada sacramento está sacramentalmente unido à graça. E aí começa a ficar difícil aqui, né? Está sacramentalmente unido à graça, que o significa, ou seja, a graça que ela representa, a graça que ela mostra o significado, eles estão unidos. E a partir dessa união, o uso bíblico surgiu do fato de se atribuir ao sinal, olha o comentário, tudo quanto procede daquilo que o sinal significa. E aí isso aqui nós não podemos concordar, né? Isso daqui chega muito perto da Igreja Católica, não chega? Muito perto da Igreja Católica. Aqui é um comentarista, né, que poderia comentar aqui, ó, olha, isso aqui não está sendo bem compreendido, né, poderia ser entendido dessa forma, mas não, ele aprofunda ainda mais aquilo que os próprios parágrafos da confissão, são 5, né, de Westminster, deixa claro. Olha o que ele diz mais, ele diz assim, ó: os sacramentos foram designados para representar, selar, e aplicar. Aí nós temos dificuldade. E vai mais. Aí é que não dá para concordar, eles são incoerentes consigo mesmo. Porque ele diz assim, ó, aplicar em quem? Aos crentes. E por que eles batizam criança? Se é para aplicar aos crentes. Criança não é crente. Não crê. Não é? Aos crentes, e aí vai, ó, os benefícios de Cristo e do novo pacto. Então o que é que eles pegam? Eles pegam um sacramento, liga ao novo pacto, e assim aqueles que tomam o sacramento fazem parte de quê? Do novo pacto. São crianças. Aí existe várias incoerências. Por quê? Porque eles dão o primeiro sacramento às crianças, mas não dão o segundo. As crianças podem ser batizadas, mas não podem tomar ceia. Então, nós não vemos coerência aí. Então, entende como os batistas refletiram? Eles dizem assim, olha, vocês estão fazendo um jogo parecido como os católicos fazem. Embora vocês queiram usar o termo, porque vocês não querem tirar a espiritualidade que há nele, por isso que os batistas são conhecidos muito por entender o batismo e a ceia do Senhor, especialmente a ceia do Senhor, como algo desprovido de espiritual. Então é só representatividade. Não existe nenhum caráter espiritual. Muitos batistas entendem assim e eles são reconhecidos por isso. De tirar o caráter espiritual como meio de graça, meio de experiência e proximidade com Deus no batismo e na ceia do Senhor. E aí eles são acusados por causa desse tipo de divergência. Mas não é. O ponto é que os batistas entendem sim que existe o teor espiritual. Existe a relação de experiência, existe essa relação de meio de graça, mas tudo depende de algo que está aqui. Se você tem fé, se você tem experiência de transformação, você vai experimentar os benefícios da ceia, os benefícios do ato em si do batismo, mas você precisa ter a graça. Se você não tiver, você vai comer um pedaço de pão e não vai nem matar a sua fome. É isso que significa, né? Você vai se molhar num dia de calor, mas só isso que representa, né? Os presbiterianos não, vai molhar sua cabecinha, vai estragar a chapinha. Pastor, a confissão do Westminster foi uma das primeiras, né? E a Batista foi reformulada de acordo com a segunda versão da Batista, né? Sim. A primeira versão da Batista, né, de 64, veio antes de Westminster, mas essa reformulação, esse teor todo construído, foi o Westminster que veio primeiro.
né? Pronto. Então, Sim. eu acredito que, não sei, seria o caso assim de eles analisarem essas divergências e chegar até uma conclusão, né, que talvez não seja isso mesmo, mas não muda, não reformula. Seria por conta de quê? Da sua tradição, não sei. Não, nós já tivemos várias reformulações da Confissão de Westminster. Já tiveram parágrafos que foram removidos, né? Estou dizendo desses pontos específicos aí. Já tiveram partes de parágrafos que foram removidos. Então, aqui poderia ser mais uma possibilidade, né? E eles têm como fazer isso porque eles têm as suas associações, né? Os seus concílios, as suas alianças, né? Que fazem com que eles tenham uma liderança central. Então, isso torna muito mais fácil de reformular as confissões, coisa que os batistas não têm. Então, o que acontece nos batistas é cada uma igreja que adota a confissão de 89 faz as suas pontuações. Nós colocamos um adendo aqui, né? Nós não concordamos com esse pontinho, né? Mas eles poderiam fazer isso. Mas eles não veem a necessidade disso. Até porque essa concepção reforça a prática deles do batismo infantil. Então, se eles fizerem isso, eles vão estar mostrando que identificaram um erro. Aí eles teriam que olhar para tudo, né? Batismo infantil e tudo. E aí isso remove assim muita da essência da igreja presbiteriana, né? Então, os irmãos entenderam aí? Vamos desenvolver mais um pouquinho aqui. Desenvolver mais um pouco. Contudo, qual o grande ponto entre a confissão de fé de Westminster e a Confissão Batista de 89? Os pedobatistas também usam a tradição para fundamentar a sua doutrina. Esse é o grande ponto. E aí, esse é o grande perigo que os batistas enxergaram. Porque da mesma forma que a igreja, por exemplo, a igreja católica, apostólica romana, ela se entende atribuída de poder para apontar o que é sagrado ou não. Assim eles fizeram nos 7 sacramentos. Apontar o que é revelação ou não. Entendem, por exemplo, que a voz do Papa é a voz de Deus, aquilo que o Papa fala é revelação. Então, eles se entendem assim. Eles entendem que o Ocidente deve a Bíblia a eles, porque foram eles que apontaram quais livros iriam fazer parte ou não da Bíblia. Então, e eles olham para a história, onde foi construído isso. Então, eles entendem isso, né? E aí, segundo essa interpretação de guardar as tradições, eles aplicam na vida da igreja. O grande problema é que os pedobatistas, eles também usam o artifício da tradição. Esse é o grande problema. E aí os batistas enxergaram e disseram, não pode. Porque onde passa um boi, passa uma boiada. Vocês veem o mesmo artifício que a Igreja Católica estão usando e o que entrou na sua teologia. Se vocês usarem o mesmo, muitas coisas vão entrar por aí, né? Por exemplo, dificilmente você vai encontrar algum escrito defendendo o pedobatismo sem apontar para os pais da igreja, especialmente para a Orígenes, que está ali colado com os apóstolos, né? Século II. Dificilmente. Então eles vão dizer, por exemplo, que Orígenes, ele não somente entende ali como certo a prática de batismo infantil, como ele ensina. Então o que é que eles estão usando? Eles estão usando a tradição. Eles estão usando a história para fundamentar. E os batistas usaram isso como perigo, né? Ou entenderam que isso é um perigo. Então a oposição batista ao uso de sacramento é o seu favorecimento ao papismo na Inglaterra, né? Então, toda vez que eu falei para vocês, toda vez que entrava um rei que fosse a favor do catolicismo, eles exigiam a renúncia de práticas da reforma, puritanas e da própria distanciamento da igreja anglicana quanto ao batismo. E aí isso era um favorecimento ao catolicismo, né? Já que a divergência à reforma puritana era uma tentativa de retornar ao catolicismo oculto na igreja anglicana. Então, quando os irmãos pensam em reforma, não pensem que toda a igreja foi tomada pelo protestantismo, né? Não. Né? Inúmeros sacerdotes tiveram que manter a fidelidade ao Estado porque eles eram
Para sobreviver, eles precisavam do salário deles. E eles são sacerdotes estatais, são mantidos pelo Estado. Então, se renunciar às práticas católicas significava ver a família passar fome. Será que Deus quer isso? Eu acho que Deus não quer que minha família passe fome. Então, eu vou continuar aqui. É isso. Esse é o raciocínio. Então, muitos continuaram na prática por causa das circunstâncias que eles viviam mesmo, né? Então, isso tomou alguns setores que estavam dispostos a prosseguir por causa da sua convicção, independente do seu estômago. Independente se ia passar fome ou não. Independente se iam ser perseguidos ou não, né? Então, nós vemos vários relatos de perseguições sangrentas mesmo, né? Cuja sentença ali remonta a que nós vemos na igreja primitiva, que era de morte mesmo. Então, nós vemos isso de forma muito clara, né? Portanto, a discordância, a confissão de fé de Westminster é uma discordância indireta, porque eles não estão discordando de Westminster em si. O ponto deles é que o Westminster não deveria adotar o que a Igreja Católica adota. Então, é uma discordância indireta. Eles estão passando por Westminster, mas discordando de como era absorvido ali. Pois entendia que tal abordagem abriria caminho para argumentações históricas e hereditárias acerca de cerimônias e práticas religiosas. Então, só para um efeito de informação aqui, ó. Esse termo aqui, ó, paradoses, né, que é traduzido hoje por tradições, né, e ele foi, na maioria das versões bíblicas do século XVI e XVII ali, traduzido como ordenanças, né? Por exemplo, na King James, a versão do rei Tiago, né, foi terminada ali em 1611, traduziu esse termo como ordenanças, não como tradição. A própria Bíblia de Genebra que vocês têm aí, né, que hoje não traz a versão daquela época, traz a versão Almeida Revista Atualizada. Então, o que vocês têm são as notas, né, os estudos atualizados, né, uma versão posterior, mas ela foi escrita a primeira vez em 1560 e foi traduzido como ordenanças e não como tradição. E a Bíblia de Tyndale também, 1535, traduziu como ordenanças. Então, isso aqui é só para fundamentar que, embora eles escolhessem esse termo, isso não era encontrado de forma totalmente ampla naquele contexto, não. As próprias versões traduziram como ordenanças ali. Portanto, ao contrário do que muitos acusam, os batistas não removem o entendimento espiritual das ordenanças encontradas nas demais confissões reformadas. Eles apenas fecharam as portas para proteção, colocando como observância apenas aquilo que foi ordenado nas Escrituras. Por isso o termo. Aquilo que foi ordenado, e não aquilo que é percebido, e não aquilo que é entendido, mas aquilo que foi ordenado nas Sagradas Escrituras. Tem um site chamado rastrodeagua.com, mantido pelo Pedro Issa. Muito do que eu vi aqui, eu tirei de lá. Ele é um historiador batista, né, reformado. E ele colocou o seguinte, ó: o problema dos batistas, contudo, nunca foi a concepção do batismo como meio de graça. Nós entendemos que experimentamos graça no batismo. É evidente, porque existe a compreensão do que aquilo significa, existe o experimentar do que aquilo representa. É evidentemente que nós fazemos isso. E sim, a relação entre o termo sacramento e as tradições católicas. Esse foi o grande problema. A palavra ordenança eliminava o risco da inserção de elementos litúrgicos a partir de fontes não escriturísticas, isso é, a palavra não escrita. Então, o que os batistas fizeram foi fechar a porteira. Vamos fechar isso daqui, porque hoje, nesse meio, né? Então, eles estavam lá no boom da reforma. Esse meio aqui, quem escuta sacramento entende o quê? A Igreja Suprema aqui é a católica, que vem durante séculos e séculos e séculos ensinando suas doutrinas. Nós estamos saindo dela.
quando vem um termo sacramento, a palavra não vem desprovida de significado. A palavra tem significado. Se a palavra não vier, por exemplo, imaginei, toda palavra tem significado. Se eu falar um palavrão com você, não, mas no meu coração eu não quis dizer isso, quis dizer que você é bonito. Faz sentido? Não, porque você já entende que a palavra tem um significado. É tão automático que você sente a dor, não sente? Na hora. Então, eles removeram isso para, por exemplo, ia ter que ficar explicando todas as vezes que fazia alguma coisa. Todas as vezes que batizava, tomava ceia, e o ministro, olha, eu vou chamar aqui de sacramento, porque nós estamos aqui no nosso culto, mas eu vou explicar o que significa aqui para os visitantes sacramentos, né? E aí explicar. Né? E ele ficar, mas a Igreja Católica também é sacramento, né? Ok? Isso não quer dizer que os batistas, em outros momentos, viu, meus irmãos, nos catecismos, aquele catecismo ortodoxo do Hercules Collins, né, que é um catecismo batista, que está naquele livrinho A Fé Batista, ele usa termo sacramentos. Né, não quer dizer que ninguém usou o termo sacramento. Né? Então, alguns teólogos batistas usaram, né, com essa concepção. Okay? Por fim, né, mais um ponto aqui de divergência para a gente terminar, né? Por fim, é importante entender, meus irmãos, que quando eu falo aqui divergência, nós estamos no meio em que divergência soa como algo somente negativo, né? Mas não é assim, né? A divergência vem por convicção aqui, nesse meio que nós falamos aqui. Então, embora eu esteja ressaltando aqui essas diferenças, né, não é para criar animosidade, né? É por questão de convicção e para os irmãos entenderem. Né? Isso aqui é para a gente, não é para ser usado como arma de combate. É nosso, é para a nossa convicção, é para a gente entender. Não é para ficar debatendo e ficar querendo humilhar ninguém e dizer que eles não são os nossos irmãos, né? Não é isso. É para forjar convicção mesmo. Lembra lá, acho que é 1 de Pedro 3,15, né? Que nós devemos responder todo aquele que pergunte, que questione a razão da nossa fé. Então, por que nós cremos como cremos? Nós devemos responder. Por que nós cremos como cremos? Qual é a razão da nossa fé? Nós temos que entender como a gente entende que Deus formulou o seu plano de redenção, como Deus conduz a história da salvação, como acontece o desenvolvimento do progresso da revelação nas Sagradas Escrituras de Gênesis e Apocalipse. Essa é a razão da nossa fé. A nossa fé não é desconexa, não é desorganizada, não é embaralhada. Nossa fé é sistemática, ela é organizada, ela vem de um Deus ordeiro, de um Deus organizado. As coisas não foram, o plano não foi assim, ó, vai o que dá certo. Né? Eu vou aqui, ó, levantar um profeta e tomara que ele consiga, porque se ele não conseguir, pronto, acabou aqui meu plano, eu tenho que tomar outra atitude. Não, existe todo um plano e execução, conduzindo tempo, conduzindo homens, conduzindo ímpios, conduzindo tudo para a execução do seu plano. Esse é o nosso Deus. E isso reforça ainda mais a nossa fé. Nós estamos envolvidos nesse grande enredo, nessa grande história. E o nosso diretor é o Senhor. E tudo só acontece conforme Ele determina. Tudo. Então, esses aspectos, apesar de às vezes parecer difícil de ser compreendido, reforça ainda mais a convicção de fé que nós temos. Né? A forma como Deus conduziu o seu povo. Então, é assim que nós compreendemos. Outras tradições teológicas são irmãos, são salvos em Cristo Jesus, pensam diferente, e eles têm as suas convicções. Nós temos a nossa, certo? Então, por fim, outro ponto de divergência é que, obviamente, né, a Confissão de Westminster e a Declaração de Savoy, né, são pedobatistas, né, fundamentaram sua defesa do batismo infantil no capítulo suprimido pela Confissão Batista de 89, observando uma ligação, olha o que eles fizeram, né, observando uma ligação entre os sacramentos, olha como eles denominaram a circuncisão, por exemplo, observando que os sacramentos do Antigo Testamento
tem igual substância aos sacramentos do Novo Testamento. Aí dá para entender porque eles compreenderam dessa forma, né? Porque aí eles podem fazer a ligação. Então, a confissão de Westminster, ele ensina isso no capítulo 7, né? Vamos lá. Eu trouxe aqui um esboço para vocês de pontos que eu achei assim difíceis, né? Segundo as minhas pesquisas, né? Parágrafo 1º. Mostra que existe uma relação entre o sacramento e o pacto da graça. Por quê? Porque se existe uma relação, né, uma ligação ou unidade entre o sacramento e o pacto da graça, quem toma o sacramento faz parte do pacto, faz parte da aliança. E existe um sacramento e a igreja. Então, quem toma o sacramento é unido a quê? A igreja. Parágrafo 2. Nós vemos um esforço para definir uma relação entre símbolo e a realidade simbolizada. Ou seja, se a ceia do Senhor representa ali a comunhão com Cristo, aquele que toma também experimenta isso. Mas mais do que isso, né? Está mais relacionado ao batismo. Então, se o batismo representa adentrar a nova aliança, então aquele que é batizado também experimenta isso, né? Parágrafo 3. Nós vemos um esforço para descrever a eficácia dos sacramentos, muito próximo, muito parecido com o que acontece na Igreja Católica. Parágrafo 5. Porque no parágrafo 4 existe um ponto de ligação entre um parágrafo batista e o parágrafo 4. Então, é quanto aos ministros, embora tenha divergência, nós veremos. Mas existe um ponto de ligação, um nível de paralelo entre o parágrafo 4. Então, nesse ponto há mais concordância do que discordância, mas há discordância também. E no parágrafo 5, nós vemos uma forçação ali para mostrar uma relação entre os sacramentos, né, os símbolos entre a Antiga e Antigo e Novo Testamento. Eu trouxe aqui, os irmãos não têm a confissão de Westminster, mas eu trouxe aqui o parágrafo 3, para eu ler para vocês aqui, para os irmãos verem aqui, ó. Parágrafo 3 da Confissão de Westminster. A graça significada nos sacramentos, esses termos são difíceis, né? Eu digo que são difíceis para mim também, porque a língua dos séculos passados eram bem mais trabalhadas, né? Até a língua portuguesa, né? Você lê Machado de Assis, pouco tempo você não consegue ler, você tem que ler com o dicionário de um lado, né? Então, às vezes a gente vê umas sentenças mais trabalhadas, e aí fica difícil de entender, né? Então, a graça significada nos sacramentos, né? A graça que aquilo significa, que aquilo representa, né? Que aquilo exibe, né? E aqui, ó, eu trouxe outro ponto. O A.A. Rod, que é um comentarista da Confissão do século XIX, né, que eu falei para vocês, ele, no seu comentário, ele também tem a sua versão da Confissão de Westminster. Então, como é que ele faz? Ele bota o parágrafo e ele comenta aquele parágrafo. Na versão dele, tem em português, publicado pela, esqueci, a Cultura Cristã, né? Acho que é. Então, a versão dele diz assim, ó, a graça que é comunicada, aí pega, não pega não? A graça que é comunicada, aí ele vai dizer aqui, ó, por meio deles, né, dos sacramentos, quando devidamente usados, não é conferida, beleza, por qualquer poder neles existente. Opa, beleza. Nem a eficácia deles depende da piedade ou intenção de quem os administra, que são os pastores, né, e tal, bispos que administram, beleza. Mas, aí esse mas é que pega, mas da obra do Espírito e da palavra instituída. Olha o que ele está fazendo aqui, parece sutil, parece muito piedoso. Mas o que ele está dizendo aqui? Ele está dizendo que a graça comunicada, a graça significada lá nos sacramentos, ela tem a sua eficácia através da obra do Espírito e da palavra que institui. Então, isso também se aplica aos bebês. Então, se o batismo significa ali, comunica, né, essa ideia de regeneração, o Espírito Santo aplica isso.
Muito sutil isso, mas esse é o ponto. O Espírito Santo aplica isso. Ela é operada pelo o Espírito e pela palavra que institui, a qual, juntamente com o preceito que autoriza o uso deles, contém uma promessa de benefício aos que dignamente os recebem. Então, esse parágrafo 3 aqui da Confissão de Westminster, né, do capítulo 27, é muito complicado para a gente, né? Então, por isso que nós vemos a divergência. O que acontece? O batismo e a ceia do Senhor, segundo a concepção batista, são ordenanças da nova aliança. São ordenanças que marcam a nova aliança. Elas nasceram com a nova aliança. É tanto que nós vemos aí, por exemplo, até a dificuldade de entender de onde veio o batismo de Jesus. Nós vemos até a relutância de João Batista a batizar Jesus. Simplesmente ele vem. Você encontra comentários aí, comentaristas descrevendo por que aconteceu o batismo de Jesus, e você vê uma elaboração grandiosa, histórica, e uma ligação levando para algumas práticas de lavagem do Antigo Testamento. Então nós vemos um certo desenvolvimento aí para chegar nisso. Então o fato crasso é de que o batismo, ele nasce na nova aliança, é uma instituição da nova aliança. E a ceia do Senhor ganha o caráter espiritual, né, de uma realidade que era observada em alguns pontos. Então existe um certo nível de ligação entre a ceia do Senhor e a Páscoa. Existe uma certa ligação ali entre a ceia do Senhor e a Páscoa. Mas a ceia do Senhor, ela vai muito além do que a Páscoa representa em si, não é? Mas existe. Então, o que é que os presbiterianos fazem? Se eles ligam a Páscoa virou ceia, a circuncisão virou o quê? Batismo, né? Então, só que nós não vemos isso. Nós não vemos um virar. Né? Então, eles fazem isso. Então, a nova aliança estabelece isso em Cristo Jesus, apontando para a sua obra, para a sua presença e para a esperança. É isso que faz. A obra de Cristo no batismo, a presença de Cristo na ceia do Senhor e a esperança de Cristo na ceia do Senhor. É isso, é assim que nós vemos. Então, algumas divisões aí que eu trouxe para vocês da compreensão, né, pedobatista ao longo da história. Isso está lá naquele livro do pastor Jeffrey Johnson, A Falha Fatal, no Estandarte de Cristo. Seus irmãos, acho que a maioria aqui pegou, né? Então ele mostra como a doutrina pedobatista ela foi desenvolvida ao longo da história. E tem várias concepções. Por exemplo, a Fides Aliena, né? Ensina que a igreja supre a fé necessária para o batismo infantil. Então a criança não precisa ter fé. A própria igreja supre a fé. Fides Infusa, o batismo infunde a fé no infante. Fides Infantil, a fé dos próprios infantes está presente no batismo. Simbolismo sacramental. A legitimidade do batismo infantil é independente da fé. Pré-credobatismo. O batismo precede a fé no infante, mas não a garante. Regeneração presumida. A igreja presume que os seus infantes batizados têm fé até que se prove o contrário. Deveria ser o oposto, né? E esse é o ponto adotado pela igreja romana e pela igreja anglicana, que é dita protestante, certo? Tem crescido muito no Brasil a igreja anglicana, muito. Então tem muitas igrejas anglicanas, meus irmãos, que estão sendo buscados por muitos jovens, especialmente, porque essas igrejas elas chegaram como igrejas emergentes. São igrejas que o pastor tem as suas tatuagens, né? É muito louco, é radical, então o cara é muito inteirado de redes sociais, né? O cara é muito comunicativo, carismático e tal. Então, várias pessoas já saíram da igreja presbiteriana, da igreja batista, e muitas estão indo para a igreja anglicana. E a igreja anglicana ela tem justamente essa concepção igual à da católica, né? Que é a regeneração batismal. O batismo comunica a fé a todos os infantes, né? Incluindo os não eleitos. E tem a pedofé, os infantes têm fé antes do batismo. Ok? Perguntas até aí? Não? Entenderam? Espero que tenham entendido aí. Então nós vamos ver aqui o parágrafo primeiro.
Primeiro parágrafo, são só 2 parágrafos, né? Primeiro parágrafo, as ordenanças instituídas positivamente pelo Senhor Jesus. Uma ordenança, e eu trouxe uma descrição aqui para os irmãos compreenderem, uma ordenança pode ser compreendida como um costume ou prática estabelecidos por alguma autoridade. Portanto, uma ordem a ser observada. A única autoridade reconhecida pelos batistas acima da igreja, né, investida de tamanho poder é quem? É o Senhor Jesus Cristo. Então, não é uma opção, certo? Eu não quero, vou me batizar, não. Estou querendo, não. Eu não estou pronto ainda. Não estou pronto para me batizar. Os irmãos já ouviram isso? Não parece piedoso? Parece piedoso, parece. Eu não vou tomar a ceia não, porque eu estou de mal com o irmão, né? Eu estou de mal com a igreja, e eu não estou pronto. Parece piedoso. É dessa forma que é entendido, meus irmãos. Na grande maioria das igrejas é entendido como algo piedoso, né? Por exemplo, eu fiz parte de uma igreja em que tinha um jovem lá, na igreja da convenção, tinha um jovem lá que, antes de nós chegarmos lá, ele já estava lá. Depois que nós saímos de lá, ele ainda não tinha sido batizado, ainda eu acho. Quase quando nós saímos, ele foi batizado. Mas durante esse período todinho, o discurso dele, o pastor tentava conversar com ele, o discurso dele é que ele não estava pronto, não estava preparado. Praticamente nasceu lá, né? Não estava pronto, não estava preparado. Então aqui ele deveria o quê? Deveria abrir o alerta. Então ele não compreendeu o evangelho, então não é crente. Não receber como uma linguagem piedosa de que não está pronto. Que é isso? Então, o que virou o batismo? O que é essa ordenança? Que ordem é essa? Como é que nós concebemos a ordem do batismo de uma forma diferente das outras ordens? Então, se eu concebo uma ordem que pode ser adestrada, as outras ordens que eu concebo também, eu posso fazer de igual modo, ser adestradas. Às vezes, meus irmãos, nós não percebemos, mas existem vários indícios de rebeldia e obstinação. Onde é que esse jovem está hoje? No mundão. No mundão. Abandonou a igreja. Está fora da igreja, né, com práticas assim até muito reprováveis mesmo, né? Então, às vezes, nós não percebemos. Então, nós temos que ter muito cuidado para absorver, né, receber essas linguagens que parecem muito espiritual. Ordem é ordem. Então, qual é a desculpa que dá para não receber uma ordem de Jesus? Quem não obedece a Jesus? Quem é que não obedece? Quem? Só isso. Não tem outro. É porque você não acha nada, macho. Eu acho. Quem quer saber o que tu acha? Né? Eu acho. Não tem esse negócio. Sabe, eu acho isso. Não quer saber, mano. Agora, pronto, né? Então, isso pode mostrar agora. Se uma ordem está sendo concebida assim, como é que ele divorcia das outras ordens? Tudo isso acaba servindo a questões situacionais. Existem situações que a ordem é ordem e existem situações que a ordem não é ordem. Nós não podemos conceber assim, não é? Então, os batistas entendem que somente o Senhor pode dar ordens, né? Nesse sentido, para serem absorvidos na vida litúrgica do povo de Deus, na vida do povo de Deus enquanto culto, né? Esse é o caráter do batismo e da ceia do Senhor observados pela Confissão de 89. Por isso o termo é tão caro para os batistas. Então, o termo ordenança é muito caro para os batistas. Ele tem muito valor para os batistas. Não dá para abrir mão, porque ele vem carregado de uma doutrina, de um conceito, né, e de uma proteção. Então, essas ordenanças, elas são instituídas positivamente. Meus irmãos, às vezes aqui é um termo que, apesar de bem pequeno, né, ele carrega uma bagagem doutrinária. Nós estudamos no capítulo 19 sobre a lei da natureza. O que é a lei da natureza, né? Nós encontramos em Romanos 2. A lei da natureza é a lei que está no coração. Aquela com a qual a criatura foi criada. É a impressão digital moral de Deus no homem. Sendo ímpio ou crente, ele tem
reflexos, né? Tem compreensões do que é certo e errado. Essa é a lei natural, a lei as leis da natureza, né? As impressões digitais de Deus, né? Que você não precisa de uma revelação especial para saber o que é certo ou errado, né? A rigor. A lei positiva é aquela que é dita verbalmente, que é ensinada, que é proferida, como os 10 mandamentos, né? Nós vemos ali que todos sabiam, desde a criação, sabia que era errado matar. Quando Caim matou Abel, ele procurou se eximir disso, né? Questionando o Senhor eu sei lá, cadê meu irmão? E eu sou responsável pelo meu irmão. E ele tentou dar essas desculpas. Por quê? Porque aqui ele já sabia que era errado matar. Já sabia. E não tinha vindo os 10 mandamentos ainda, né? Então, o que foi que, nas leis positivas, o que é que acontece? Elas são colocadas de forma experimental, de forma visível, de forma instrutiva, mas são aspectos de uma lei natural, de algo já aqui, né? Então, são colocadas assim, a lei positiva. É porque eu mencionei isso por causa do termo que é colocado aí no parágrafo. Diz assim: o batismo e a ceia do Senhor são ordenanças de positiva e soberana instituição. Ou seja, o que é que isso quer dizer? Embora os ímpios tenham a lei natural, a lei moral cravada nos seus corações, eles não entendem que precisa, por exemplo, se batizar. Entendem? Não. Isso precisa ser instruído. Por isso que é colocado de positiva e soberana instituição. Precisa ser ensinada. Precisa ser verbalizado. Quem pode fazer isso, evidentemente, é só aquele que é soberano, né? Designados pelo Senhor Jesus, o único legislador. Então, as ordenanças aqui instituídas por Cristo, esses 2 parágrafos aí, os irmãos já conhecem, né? Esses 2 textos, né? Mateus 28, que é conhecido como a grande comissão. Então, vocês vão por todo mundo ensinando e batizando. Essa é uma ordenança. É isso que eles deveriam fazer. Paulo ensinando à igreja de Corinto aquilo que o Senhor Jesus fez com seus discípulos e aquilo com o qual ele foi instruído, que Paulo está dando aos outros aquilo que ele recebeu, e foi justamente aquilo que foi ordenado pelo Senhor. O batismo, Mateus 28, e a ceia do Senhor, esses 2 textos, né? Evidentemente que cada evangelho aí nos sinóticos traz os seus textos relativos à ceia do Senhor, mas esses textos nós já vemos a aplicação do conceito de ceia, do que ela significa, do que ela representa ali em 1 Coríntios, nessa carta que Paulo escreve. Ok? Segundo ponto aqui, né, que eu coloquei, o batismo e a ceia do Senhor são ordenados positivamente por positiva e soberana instituição designadas pelo Senhor Jesus, o único legislador, para serem continuadas em sua igreja até o fim do mundo. Então, até quando nós observamos isso? Porque elas representam algo. O batismo e a ceia do Senhor, elas representam algo. Elas só vão findarem quando aquilo que ela representa, que elas são sombra, chegarem ao seu fim, chegarem ao alcance daquilo que ela representa. Somente quando isso acontecer, né? Então, por exemplo, quando nós estivermos com o Senhor, nós não há mais necessidade de batismo, porque todos aqueles que estão ali são justamente os que passaram pelo novo nascimento, né? Então não há. E nós findaremos com aquele grande banquete do Senhor. Então, a observância testemunha o que? Algo, a esperança. Quando a esperança for consumada, não tem necessidade de dar o testemunho. Então, por exemplo, o que é nós vamos ver isso quando falarmos do batismo, né? Então, esses 2 ritos, né? Eles representam algo, eles são pregações visíveis, não audíveis, mas visíveis. Eles pregam algo. Então, eles representam algo. Quando aquilo que representa for consumado, não há mais necessidade. Então, por exemplo, nós mostramos a nossa esperança. O batismo mostra uma ressurreição que ainda será plena. Embora já seja em muitos aspectos, não em sua substância completa, né? Em muitos aspectos experimentados nesse mundo. A ceia do Senhor, todas as vezes que nós testemunhamos dessa unidade com o corpo,
e hoje à noite nós cearemos, com a graça de Deus, nós testemunhamos que ainda há uma esperança, que nós estamos firmes nesse pacto. Nós aguardamos essa esperança ainda. Então testifica de algo. Vamos abrir aqui nesses textos, meus irmãos, só para a gente entender melhor isso aqui. Efésios 4, 5, 1 de Pedro 3, 21. Efésios 4, 5, 1 de Pedro 3, 21. Há um só Deus, há um só Senhor, uma só fé e um só batismo, né? Ok. 1 de Pedro 3,21 diz o quê? A qual, figurando o batismo, agora também nos salva, não sendo a remoção da imundícia da carne, mas a indagação de uma boa consciência para com Deus, por meio da ressurreição de Jesus. Esse texto é fantástico. Esse texto é fantástico. Ele está dizendo aí que o batismo nos salva. É muito mal compreendido esse texto, né? O qual nos salva, não é isso, velho? O qual nos salva. Por quê? Também vos salva. Olha aí. E ele está fazendo a ligação do batismo com o quê? Com Noé, né? Com as águas ali do Noé, né? Então, tinha muita água, né? Não era só para molhar a cabeça, né? Brincadeira. Eu sou um presbiteriano ver um negócio desse, né? Tinha muita água, né? Então, o que ele está dizendo? Meus irmãos, olha como é que acontecia no Novo Testamento. No Novo Testamento, nós encontramos inúmeras vezes que o batismo é proferido como uma ação composta. Então, quando se fala de batismo, aquilo dali encapsula algo. Encapsula o quê? O testemunho de fé e conversão. Então, esse texto ele representa justamente isso. Por exemplo, o que salva é o batismo, não é o ato em si que salva, mas o que está encapsulado nele. Sabe quando você toma uma cápsulazinha, tem um bocado de coisa dentro? O que está encapsulado nele. Então, era automático. Por exemplo, quando Pedro prega ali em Atos, né, dos Apóstolos, logo no início, ele Atos capítulo 1, 2, e tem ali o desenvolvimento no 3. Mas quando ele prega ali, e aí o Espírito Santo se manifesta assim de forma magistral, toca corações, mais de 3.000 são salvos, mas aí eles são inquiridos ali. O que nós podemos fazer? E agora o que nós podemos fazer, né? O que nós fazemos diante disso? O que é que Pedro diz? Que eles deveriam ser o quê? Batizados. Por quê? Porque está intrinsecamente ligado o batismo com aquilo que ele publica, aquilo que ele divulga. Então, o batismo é uma realidade visível de algo que acontece invisível em cada coração. Por isso que Pedro coloca que é o quê? Mas é o clamor, é o grito que ele diz? A indagação. É a indagação da boa consciência para com Deus. É a publicação de algo relacionado a Deus. Então, quando fala que o batismo salva, não está falando do ato, mas daquilo que está junto dele, daquilo que encapsula, que está encapsulado no batismo em si. Não há essas discussões que nós vemos hoje de se batismo salva, se batismo regenera, e o batismo representa. Não há isso, meus irmãos. Era algo está intrínseco, que aquilo que acontecia interiormente deveria ser publicado diante do povo, né, diante do mundo, né? Então, o batismo é a publicação da regeneração, é a publicação do novo nascimento. Nós vamos ver isso no próximo parágrafo. Pastor, Oi. É semelhante ao testemunho de fé, né? Como é que um cristão pode ser cristão sem um testemunho? Isso, batismo Isso é o que representa, né? Batismo é o testemunho de fé mesmo, né? Você não encontrava pessoas naquele tempo que a discussão de que elas foram convertidas e não querem ser batizadas. Se a conversão acontece interiormente ou exteriormente? Interiormente. O batismo acontece exteriormente ou interior? Então, não ser batizado era negar a fé. É negar a fé, é simples.
né? Então, se algo aconteceu aqui, deveria ser publicado. Então, os administradores adequados, né? Quem deve administrar? Embora nesse ponto a confissão de 89 faça paralelo ao parágrafo 4 da confissão de Westminster, ao apontar os administradores adequados para a administração dessas ordenanças, né? Ela observa nuances diferentes, como também faz quanto à confissão de 44. Então, o que é que acontece aqui? Aqui, a confissão de 89, ela se distancia da confissão de Westminster, mas também ela desenvolve o que foi observado na confissão de 44, e aí eu vou explicar o porquê. Tanto a confissão de Westminster quanto a declaração de Savoy apontam somente ministros, eles dizem assim, ministros legalmente ordenados podem administrar, né, devem administrar o batismo. Já a confissão de 44, que antecede essa que nós temos hoje, ela aponta que todos os discípulos que pregam podem administrar o batismo. Então nós vemos dois extremos aí sendo acontecendo, não é? Aquele que é designado com toda formalidade e pompa para serem ministros, né, nesse presbiterianismo, e nós vemos a realidade que todos que pregam a palavra, né, sendo colocados pela confissão de 44, deve ministrar o batismo, né? Tem aí no artigo 41 da confissão. Então, o que a confissão de 89 faz, ela é menos específica que as afirmações acima, afirmando que tal tarefa está reservada àqueles que são qualificados e para isso chamados. Ou seja, aqueles que são reconhecidos pela igreja para presidirem e pastorear o rebanho do Senhor. Esses que são dotados do instrumento da palavra, eles devem executar essa outra manifestação da palavra, que é o batismo à ceia do Senhor. São Ódron, ele é um comentarista, é um teólogo batista reformado, muito conceituado atualmente, e ele diz o seguinte, claramente, eles, né, os signatários ali, aqueles que desenvolveram a confissão de 89, eles desejavam seguir um meio termo entre o clericalismo, né, aqueles que são apontados pelo clero do presbiterianismo, aqueles legalmente ordenados, e eles se distanciaram também, né, do congregacionalismo dos primeiros batistas. Por quê? Porque estava sendo desenvolvido, meus irmãos, a ideia de que o boom da reforma, né, em que existia uma completa oposição a toda a hierarquia institucional da Igreja Católica, e isso acabaria levando para outro extremo, né? Nós vemos algo hoje muito parecido, por exemplo, na Igreja dos Irmãos, na igreja local, na congregação cristã, onde não existe uma estrutura de liderança, de líderes, né, de autoridade. Então, eles saíram daquilo dali e acabaram indo para outro extremo, o que colocando pelo menos ali um limite, né? Aqueles que pregam a palavra, aqueles que são dados a palavra, a ideia de aqueles que compreendem o que fazem. O que a confissão de 89 faz é de voltar um pouquinho do que fez a confissão de 44 e ficar no meio termo entre o clericalismo, né? Aquela ideia mais sacerdotal, é tanto que existe essa ideia, por exemplo, existem muitos presbiterianos, né, e congregacionais, né, que ainda, né, se vestem todo com aquela pompa, né, de estola sacerdotal e tal. Não estou dizendo que isso é errado não, certo? Estou dizendo que os batistas, os primeiros batistas, quando olharam para isso, eles quiseram se distanciar totalmente, porque o boom da reforma, um dos pontos da reforma foi justamente que todos são sacerdotes, né, o sacerdócio de todos os santos, todos são sacerdotes. Né? Não existe, não deve haver nenhum nível de diferenciação entre aquele que está aqui ensinando e aqueles que... E aí isso acabou levando para vários extremos, né? Então a Confissão de 89 ele trouxe isso de forma mais central. Então ela diz o seguinte, essas santas ordenanças devem ser administradas somente por aqueles que são qualificados e para isso chamados de acordo com o comissionamento de Cristo. Então nós vemos alguns pontos aí.
Deixa eu pegar aqui especialmente o 1 Coríntios capítulo 4, versículo 1 e Tito 1:5. Vamos abrir esses dois textos para não abrirmos. 1 Coríntios capítulo 4 e Tito 1:5. 1 Coríntios capítulo 4 diz o quê? Assim, pois, importa que os homens nos considerem como ministros de Cristo, dispenseiros dos mistérios de Deus. Pronto. Então, esses ministros de Cristo, esses dispenseiros, né? Aí pode ser traduzido como mordomos, né? Aqueles servos, né? Os dispenseiros dos mistérios de Deus. Nós quem? Aqueles que pregam a palavra, aqueles que foram levantados ali para o Evangelho. Então, compete a esses ministros, né? A esses dispenseiros, né? Do Senhor ficarem responsáveis aqui pelas coisas que são atribuídas por Cristo. Mas olha aqui, ó, como o texto vai ser utilizado em Tito 1. Tito 1, 5 e 6. Ou 5 a 7. Aqui ele está falando daquelas qualificações daqueles que são levantados para o episcopado, né? Para o ministério, né? Então, Tito 1, 5 e 6. Alguém lê aí? Por esta causa te deixei impresso, para que pusesse em ordem as coisas restantes, bem como em cada cidade constituísse presbíteros conforme te prescrevi. E alguém que seja irrepreensível, marido de uma só mulher, que tenha filhos crentes, que não são acusados de dissolução, nem são subordinados, porque é indispensável que o bispo seja irrepreensível como desconhecido de Deus, não arrogante, não irascível, não dado ao vinho, nem violento, nem cobiçoso, pouco enganoso. Ok, então esses dispenseiros aí são apontados nesse contexto daqueles que são chamados. Em Mateus 24 e Lucas 12, o que é que o Senhor faz aqui? É interessante esse termo, depois vocês dão uma olhada, já passou aqui muito tempo, mas esse termo, esse texto aqui de Mateus 24, do 45 ao 51, ele mostra diferenciação entre servos. Uns servos que deveriam servir a outros, que faz ligação justamente com esse caráter de ser dispenseiro e daquilo que ele deve executar, né? Então depois vocês dão uma olhada a isso, mas esse é o ponto aí. Então aqueles que foram chamados para presidir, né, aqueles que foram chamados para instruir a palavra, inclusive o batismo e a ceia do Senhor, são aqueles adequadamente apontados para ministrá-los, né? Ok? Dúvidas até aqui? Não? Tudo certo? Ok, então próxima oportunidade que nós tivermos aqui, domingo nós não nos reuniremos aqui, né? Mas próxima oportunidade que nós formos nos reunir aqui, nós estudaremos a confissão no capítulo 29, falando sobre o batismo. Ok? Vamos orar? Nosso Senhor e Deus, damos graças a Ti, nosso bondoso Pai, nosso Rei, Senhor. A Ti nós tributamos toda a honra, Deus, reconhecendo no Senhor a nossa grandeza e satisfação, olhando para Cristo e vendo tão maravilhosa graça recebida por nós, tão maravilhoso amor, Deus, que o Senhor nos conceda o privilégio de compreendermos a grandeza, a magnitude, a amplitude, a profundidade do amor que está em Cristo Jesus, meu Deus. Obrigado por todo o tempo de instrução, obrigado por toda a estrutura que nós temos para nos reunir aqui, ó Deus. Que privilégio nosso, Deus. Louvamos a Ti por isso. Em nome de Cristo Jesus. Sê conosco, meu Pai, hoje. Amém. Amém. Deus abençoe.